Você já sentiu que sua vida é uma planilha gigante de urgências, onde cada notificação é um martelo batendo na sua paz? Essa sensação de areia movediça, na qual quanto mais você se debate contra o caos moderno, mais fundo afunda, é universal. A procrastinação não é preguiça, é paralisia. O medo não é fraqueza, é a falha em distinguir o que está sob seu controle. Sêneca, há 2000 anos, enfrentou a tirania de Roma e descobriu a chave. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele percebeu que a verdadeira prisão não está lá fora, mas na forma como interpretamos o mundo. Neste vídeo, não vamos oferecer teorias vagas, mas 10 pilares concretos, ferramentas práticas que separam o ruído da realidade. Você está pronto para abandonar a luta externa e construir uma fortaleza mental que nem a tempestade mais violenta consegue abalar? O mundo moderno é, de fato, uma tempestade de areia movediça e ruídos ensurdecedores. A tela do celular pisca, cada ícone vermelho simbolizando uma demanda que exige atenção imediata, sugando a energia vital e diluindo o foco. A paz interior se esvai rapidamente. Mas o verdadeiro colapso não é externo, é a perda da bússola interna, o momento em que se acredita que tudo precisa ser resolvido imediatamente. É neste ponto de saturação, onde o caos ameaça submergir toda a paz, que iniciamos a jornada. É preciso reverter a maré, reerguer-se do pântano da ansiedade, e para isso vamos desvendar as 10 ferramentas que transformarão essa mente turbulenta em um santuário inabalável. Mas antes de começar, eu te pergunto: você quer realmente transformar sua rotina em um exercício diário de sabedoria e força interior? Aqui, no canal Jornal do Estoico, você encontra reflexões práticas, ensinamentos atemporais e ferramentas para viver com mais calma, propósito e resiliência. Portanto, inscreva-se agora e descubra como aplicar a filosofia estoica em cada momento da sua vida, porque a verdadeira liberdade começa dentro de você. Lembre-se também de dar um like neste vídeo. Isto faz com que o YouTube mande este vídeo para mais pessoas. Muito obrigado. A primeira e mais crucial ferramenta, o pilar de sustentação de toda a paz duradoura, é a fria aceitação dos fatos. A figura lentamente fecha os olhos e o ruído externo se amortece, substituído por um profundo e intencional expirar. Devemos desenhar um círculo nítido, separando o ruído externo daquilo que é genuinamente controlável. Este é o primeiro dos 10 segredos milenares, a dicotomia do controle. 8 dos 10 pilares que nos esmagam são externos: o trânsito, a opinião alheia, a economia, o passado. O que resta sob nossa alçada são apenas nossas escolhas, nossos julgamentos e nossas respostas. O segundo pilar é a resignação serena, que não é passividade, mas sim aceitar a realidade como ela se apresenta. A metáfora visual é a de um escultor que não luta contra a dureza da pedra, mas a utiliza para forjar a obra-prima. Aceitar a realidade não significa gostar dela, é apenas reconhecer o campo de batalha. O terceiro é o lembrete da impermanência, a constante internalização de que tudo muda, tudo acaba. A ansiedade se apega à ilusão de estabilidade, mas quando entendemos que a perda é inevitável, aprendemos a valorizar o presente. O corpo relaxa ao perceber que lutar contra o fluxo natural da vida é a verdadeira fonte do sofrimento. Avançamos para o quarto pilar, a desconstrução do julgamento. Não são os eventos que nos perturbam, mas a etiqueta emocional que colocamos neles. O medo do fracasso é, na verdade, um julgamento precipitado sobre o futuro. Ao remover as palavras terrível, insuportável ou catastrófico dos nossos vocabulários mentais, ficamos apenas com o fato nu e cru, que é sempre gerenciável. O quinto segredo é ação focada, o oposto da procrastinação paralisante. A virtude não é uma teoria, mas prática diária. Em vez de pensar na vastidão do objetivo final, concentramo-nos na pequena tarefa que precisa ser realizada nos próximos 5 minutos. Esta é a regra de ouro: faça o que é estritamente necessário agora.
O sexto pilar, a preparação fria, ensina-nos a antecipar o pior sem nos rendermos a ele. Isso significa visualizar os obstáculos antes que eles cheguem, removendo o choque da surpresa e permitindo uma resposta racional em vez de reativa. Ao confrontar mentalmente o pior cenário possível, esvaziamos sua força emocional. Essas ferramentas transformam a mente de um campo de batalha caótico para uma sala de comando estratégica, onde a sabedoria começa a forjar a armadura para enfrentar o mundo. O sétimo pilar nos convida à expansão da perspectiva, a chamada visão cósmica. Se pudermos nos imaginar olhando para o nosso pequeno drama a partir de uma estrela distante, a urgência ensurdecedora perde seu volume. Os problemas que hoje parecem intransponíveis encolhem até se tornarem grãos de areia. Essa mudança de escala é vital para restaurar a proporção e diminuir a autoimportância exagerada que alimenta a ansiedade. O oitavo segredo é o dever social, reconhecendo que somos parte de algo maior. A verdadeira felicidade não se encontra no isolamento egoísta, mas na contribuição útil. Acalmar a própria tempestade também beneficia o próximo, pois a serenidade é contagiosa. O nono pilar, a prática da gratidão, é a redefinição do valor presente. Não se trata de agradecer pelo que você ganhou, mas pelo que você tem neste exato momento. É um exercício de subtração mental. Imagine a perda das coisas que você considera garantidas, apenas para sentir a alegria profunda ao perceber que elas ainda estão aqui. A verdadeira riqueza é medida na ausência de desejos desnecessários e não na acumulação. Chegamos ao 10º e último pilar, a construção do santuário interno. Este é o domínio da autoconsciência. O lugar onde a mente se torna o seu próprio refúgio, inalcançável por fatores externos. Não se trata de meditar para esvaziar a mente, mas sim para habitá-la plenamente, monitorando os pensamentos sem se identificar com eles. A mente se transforma em um guardião vigilante que permite que o vendaval passe ao largo, sem derrubar a estrutura fundamental. Dominar esses 10 segredos não é garantia de que as crises pararão de acontecer. A vida continuará a nos testar com eventos inesperados. A promessa, contudo, é a prosperidade através deles. A figura que antes estava paralisada pelo medo agora se levanta, com uma serenidade que transcende o barulho. Ele não luta mais contra a tempestade, ele simplesmente caminha através dela, lento e com propósito. Sua bússola está firme. Esta calma não é um mero estado de ausência de problemas. É uma armadura forjada na sabedoria aplicada. A escolha de ser inabalável é sua. Vimos há pouco a promessa de uma força inabalável, uma serenidade que permite caminhar com propósito em meio à tempestade. Mas sejamos sinceros, para a maioria de nós, essa calma parece uma meta inatingível. Quem aqui nunca sentiu aquela ansiedade ao comparar sua vida real com a curadoria perfeita das redes sociais? Quem não se sente esmagado pela rotina acelerada, pela lista de tarefas que nunca termina e pelo constante medo de decepcionar? Vivemos na era do excesso, excesso de informação, excesso de velocidade e, principalmente, excesso de expectativas que não são nossas. Somos bombardeados por urgências que roubam nosso foco, mantendo nossa mente em um estado perpétuo de reação e não de ação intencional. É por isso que a sabedoria que buscamos é tão urgente. Essa luta, contudo, não é nova. Há quase 2 milênios, nas ruas caóticas de Roma, existiam homens que enfrentavam exílios, pressões políticas extremas e a fragilidade humana. Eles não tinham redes sociais, mas entendiam perfeitamente o ruído interno que nos destrói. Fossem escravos libertos ou conselheiros imperiais, eles desenvolveram um mapa mental, uma prática testada para encontrar paz exatamente no meio do caos. O que vamos desvendar hoje não é uma teoria acadêmica, mas um conjunto de ferramentas que transforma a maneira como você lida com o inevitável.
Você não vai aprender a evitar problemas. Você aprenderá a decidir o que realmente merece sua energia, distinguindo o que está sob seu domínio, sua reação, sua escolha, e o que deve ser simplesmente ignorado. Ao final, você terá a chave para forjar essa armadura de serenidade, permitindo-lhe atravessar as tempestades da vida moderna com a mesma firmeza e propósito da figura que acabamos de contemplar. Isso faz total sentido, não faz? Então, vamos adiante. A fundação de nossa serenidade repousa numa verdade simples, mas profundamente revolucionária: a dicotomia do controle. Para forjar a armadura que buscamos, precisamos, antes de tudo, distinguir os campos de batalha. Imagine sua vida dividida em 2 círculos concêntricos. O círculo interno, pequeno e poderoso, é o único lugar onde reside nossa soberania. Ele contém nossas opiniões, juízos de valor, intenções e a forma como respondemos ao mundo. O círculo externo, vasto e caótico, é composto por tudo aquilo que nos é alheio: o trânsito da cidade, as decisões de nossos superiores, a saúde alheia ou o clima. É sobre essa distinção que Marco Aurélio nos adverte, lembrando que temos poder sobre a nossa mente e não sobre eventos externos. Como dizia Epicteto, o grande mestre estoico, não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas o juízo que eles fazem acerca dos acontecimentos. Quando o seu projeto no trabalho é rejeitado, o problema não é a rejeição em si, fato externo, mas o seu julgamento de que essa rejeição o define como um fracasso, resposta interna. Sua energia deve ser investida não em lamentar o resultado, mas em refinar seu esforço e sua próxima estratégia. Por exemplo, num desafio moderno de saúde mental, aceitar a ansiedade não significa gostar dela, mas sim parar de lutar contra o fato de ela existir, direcionando o foco para as ferramentas que estão sob seu controle: a respiração, a rotina de exercícios e a qualidade do seu diálogo interno. É vital desfazer um mito comum. O estoicismo não é sinônimo de frieza ou passividade. Não se trata de suprimir emoções, mas de treinar a resposta a elas. Um estoico sente a tristeza de uma perda, mas recusa-se a ser consumido pela raiva de um evento que não pode mais ser revertido. Pense no arqueiro. Ele controla a mira, a força com que puxa a corda e o momento de soltura da flecha, domínio interno, mas não pode controlar a rajada de vento que desvia o alvo, resultado externo. Ele lamenta o erro, mas imediatamente se concentra em aperfeiçoar o próximo tiro. A aceitação estoica é, portanto, o ápice da ação inteligente, a canalização da energia para onde ela pode gerar a mudança mais significativa, em nosso próprio caráter. A aceitação, tal como vista pelo arqueiro, não é passividade, mas o ponto de partida para a ação focada. Agora, a meta é traduzir essa filosofia em músculos treinados. O caminho começa com a incorporação de exercícios diários desenvolvidos para blindar a mente contra o imprevisível. O primeiro pilar prático é o ensaio mental do pior cenário, ou premeditatio malorum. Reserve 5 minutos pela manhã para visualizar com clareza um contratempo realístico que você teme. Perder o prazo, receber uma crítica dura. Não se trata de convocar a desgraça, mas de retirar o poder paralisante da surpresa. Se o evento realmente acontecer, pergunte a si mesmo: o que ainda resta sob meu controle? Minha resposta, minha razão, minha dignidade. Use esta técnica antes de compromissos geradores de ansiedade. O benefício imediato é a antecipação da resiliência. Você perceberá que a perda imaginária é pior que a perda real. Para quem está começando, inicie visualizando apenas pequenos incômodos diários, como o atraso de um trem ou um café derramado. Em seguida, empregamos a visão aérea para combater a inflação do ego e a irritação trivial. Quando sentir que uma pequena disputa ameaça consumir sua paz, imagine-se subindo, afastando-se do chão.
Veja seu prédio, seu bairro, sua cidade diminuindo. Perceba quão minúsculo é o seu problema em comparação com o vasto panorama da humanidade e do tempo cósmico. Esta técnica é ideal para ser aplicada no pico de uma discussão ou durante um engarrafamento. O resultado esperado é a desinflação emocional e o retorno imediato à perspectiva. Se a abstração for difícil, utilize um globo terrestre ou um aplicativo de mapa como âncora visual. O último passo é garantir que o progresso seja mensurável através da revisão noturna, da virtude, o diário estoico. Ao final do dia, registre: onde fui dominado pela emoção e o que fiz de forma excelente hoje. O registro não é para autopunição, mas para mapear padrões. Se o esquecimento for uma dificuldade recorrente, e se eu esquecer de praticar? Anote no diário uma única regra prática que você se comprometerá a aplicar especificamente no dia seguinte. Este ciclo de registro e planejamento transforma a falha de ontem na lição de amanhã. O progresso é reconhecido quando as anotações mostram a redução gradual da intensidade emocional frente aos mesmos gatilhos, provando que a disciplina da mente, como o treinamento do arqueiro, refina-se a cada tentativa. E chegamos ao ponto crucial. A luta real nunca foi contra as circunstâncias externas, mas sim contra a forma como você as interpreta. Vimos que a disciplina do registro transforma a falha de ontem em sabedoria prática, diminuindo gradativamente a intensidade da reação emocional. Você não precisa controlar o mundo, você precisa apenas controlar o seu assentimento. Lembre-se da máxima: não são os eventos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm dos eventos. Este é o seu conto de poder. O convite para hoje é simples, mas radical. Identifique o gatilho que mais te desestabilizou nas últimas 24 horas e planeje exatamente uma resposta mais racional para amanhã. Não busque a perfeição, mas o progresso sustentável. Haverá tropeços, claro, mas cada recaída é apenas mais um dado para refinar a mira. Persista, pois o estoicismo é a maratona do caráter, não a corrida de 100 metros. Se essa perspectiva de liberdade mental ressoou, curta o vídeo para que esta mensagem chegue a mais buscadores. Inscreva-se no canal para continuar a jornada e nos comentários compartilhe qual gatilho você se compromete a transformar hoje. Sua liberdade não reside na ausência de problemas, mas na soberania inabalável sobre a sua própria mente. Vá e comece a construir sua fortaleza interior. O poder de mudar está em suas mãos.